Segundo vídeo, amados e amadas, falando em amizades, falando de adolescência, versículos sobre amizade, 6 virtudes de um bom amigo. Primeiro, amizades são valiosas, é um dom de Deus para nós. Assim já dizia a palavra, Eclesiastes capítulo 6, verso 14, um amigo fiel é uma poderosa proteção, quem o achou descobriu um tesouro. Quantas vezes pessoas cruzam o nosso caminho e não entendemos tão bom, não é? Mas lá no fundo o verdadeiro motivo está sempre presente. É Cristo agindo em nossas vidas. O amigo é um presente de Deus e uma manifestação do seu amor por nós. Em seguida, vamos ver alguns versículos sobre a amizade para cultivar o amor puro e verdadeiro. O gesto de Jesus revela a beleza da amizade. Jesus, além de ser o nosso melhor amigo e irmão, é também o maior exemplo de amizade que podemos ter. Antes de revelar o seu poder divino, ele nos mostrou o seu lado humano. Com Cristo aprendemos a amar sem esperar nada em troca e servir, acolher, unir e criar vínculos, ajuda ao próximo, virtudes que podemos observar e nos espelhar. Por exemplo, em sua relação com os 12 apóstolos, Jesus não os via como servos, pelo contrário, escolheu cada um para ali acompanhar até o fim. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. João capítulo 15, verso 15. Por meio da passagem como essa, percebemos como Cristo era comprometido com as pessoas que amava. Então, que tal tê-lo como referência também em nossas amizades? Separarmos a nossa amizade, vamos ver abaixo algumas virtudes que Jesus nos deixou. O mandamento é esse: ame-se uns aos outros como eu vos amei. João capítulo 15, verso 12. Amigo que não abandona. O primeiro valor de uma amizade é a sinceridade. Uma relação verdadeira se constrói a partir de quem somos e não do que temos. O bom amigo é aquele que, mesmo na miséria, não nos abandona, aquele que em momentos de dor e dificuldade se aproxima, conforta e acalma. Sobretudo é a pessoa que prova que não há condições para amar. Igualmente, a verdadeira amizade também nos ensina sobre o valor da lealdade. Amigo é aquele que compreende e respeita as nossas fraquezas. Ele nos defende, está sempre presente e não nos abandona. Amigo ama em todo momento, é um irmão da adversidade. Provérbios capítulo 17, verso 17. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida por seus amigos. João capítulo 15, verso 13. Quarto, amigo faz crescer. O versículo sobre a amizade nos ensina também como caminharmos juntos. As pessoas estão próximas de nós, são as que mais influenciam o nosso jeito de ser e os nossos hábitos. Então, o bom amigo é aquele que instiga o nosso crescimento. Em primeiro lugar, é uma pessoa honesta. Ele não vai concordar com tudo que fazemos, mas sim dar bons conselhos sobre o melhor caminho a ser seguido. Depois, um bom amigo vai nos motivar a sermos melhores a cada dia, seja através de palavras, gestos ou por meio de seu próprio exemplo. Afinal, tem motivação melhor do que estar cercado de pessoas que nos inspiram. Como o ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Provérbios capítulo 27, verso 17. Perfume e incenso traz alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Provérbios capítulo 27, verso 9. Quem anda como os sábios sempre será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Provérbios capítulo 13, verso 20. Amigo, escuta, intercede e ora.
Uma atitude de cuidado é a escuta, a tentativa para que possamos acolher nosso amigo e compartilhar suas dores. Precisamos, antes de tudo, escutá-lo. Às vezes, o silêncio é o ouvido amigo, já são remédios para a alma. Igualmente, outras duas atitudes de amor é interceder e orar por nossos amigos. É um tempo de dedicação, compaixão pelo próximo, no qual desejamos e pedimos que Deus lhe apresente o melhor caminho. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu o dobro tudo o que tinha antes. Jó capítulo 42, verso 10. Sexto, amizade e gratidão. Por fim, não poderíamos encerrar sem falar essa gratidão, autorreflexão. Deixamos para refletir sobre o papel desempenhado na vida da pessoa ao seu redor, também dos amigos que você tem mantido por perto. Que possamos cultivar amor puro, leve com nossos amigos. Agradecer por quem demonstra o amor genuíno por você. E lembre-se sempre, Deus será sempre o seu amigo, estará sempre ao seu lado. Nunca te esqueça disso, que Deus jamais irá te abandonar, sempre estará perto de você. Sim, amados e amadas, o amigo, o verdadeiro amigo, é como um pai para nós. Sem dúvida, a amizade é uma das maiores dádivas da vida e uma necessidade fundamental da alma humana. Contudo, a sabedoria bíblica nos adverte que nem todas as amizades são iguais. Com efeito, esse provérbio traça contrastes nítidos entre relacionamento que destrói e o tipo de amizade tão profunda que supera até os laços de sangue. Portanto, ele nos convida a avaliar nossas conexões e, acima de tudo, a conhecer o maior exemplo de amizade que existe, Jesus Cristo. A influência da amizade, primeiramente, nos alerta que os amigos que nos levam à ruína, é crucial reconhecer que as pessoas com quem caminhamos nos moldam profundamente. De fato, nossos amigos influenciam nossas conversas, nossas atitudes, nossas decisões e, consequentemente, nosso destino. Algumas amizades, por exemplo, nos edificam, nos aproximam de Deus. Outras, contudo, podem nos desviar para caminhos de destruição e pecado. Sendo assim, a escolha da nossa amizade não é uma questão trivial, mas uma decisão de sabedoria espiritual. 2. A definição da amizade verdadeira. Em segundo lugar, o provérbio apresenta o ideal ao amigo mais chegado que o irmão. Essa é uma definição de amizade verdadeira e rara, enquanto os laços familiares são em grande parte uma obrigação. Essa amizade é uma escolha de lealdade incondicional. Ela se manifesta, por exemplo, no sacrifício voluntário, na presença constante nos momentos difíceis e uma conexão que vai além da conveniência. Em suma, é um relacionamento fundamentado no amor que se doa sem esperar nada em troca ou retorno. Jesus, o amigo perfeito. 3. Finalmente, o padrão desse amigo mais chegado encontra sua expressão perfeita na pessoa de Jesus Cristo. De fato, ele personifica cada característica de amizade verdadeira. Jesus é o amigo que demonstrou seu amor através do sacrifício máximo na cruz e dar sua vida por nós. Além disso, é um amigo que prometeu uma presença constante que nunca irá nos abandonar. Por isso, ele é verdadeiramente mais chegado que qualquer irmão, pois sua lealdade é eterna e seu amor é infalível. Portanto, a palavra de Deus nos chama a dupla reflexão. Primeiramente, avalie suas amizades. Elas estão te levando para mais perto de Deus ou para a ruína? Seja sábio e intencional em suas escolhas e, acima de tudo, cultive diariamente sua amizade com Jesus. Converse com Ele, confie nele, descanse na segurança de ter um amigo fiel
ideal que alguém poderia desejar, inegavelmente, nele você encontrará a paz para todos e as outras amizades. O que significa ser como criança? No Evangelho, Jesus nos deixa uma grande lição. No Evangelho, vimos um dos grandes desafios do cristão é aprender a pensar como Jesus. Jesus nos lança dentro de seus paradoxos preciosos aquele que serve a todos. Marcos capítulo 9, verso 35. E termina do Evangelho nos chamando a ser como criança. Como entender essa frase de Jesus, portanto, é isso que nos ajuda a compreender. Jesus não é contra o crescimento, e podemos perceber isso justamente em sua frase, aquele que quiser ser o primeiro. A diferença é que os contrários do céu, sendo que os critérios do céu são diferentes dos critérios do mundo. Se você quiser ser o primeiro no reino do céu, portanto deve agir ao contrário da maneira de pensar do mundo. E ele usa como modelo uma criança. Na época de Jesus, as crianças não eram levadas em consideração pela sociedade. Diferentemente de hoje, em que parece que os filhos até mandam nos pais. Mas é no meio daquele pensamento que Jesus coloca a criança como modelo para quem quiser ser o primeiro entre os homens. Jesus usa a criança como modelo. Foi algo tão marcante para os discípulos que eles consta nos 3 evangelhos sinóticos. Podemos ver, por exemplo, no Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 18, verso 3. Portanto, a pergunta que se segue ao nos depararmos com esse versículo é justamente a seguinte: o que significa ser como criança? Obviamente, Jesus não está nos mandando imitar as crianças em sua imaturidade, em suas biras, no desconhecimento e na ignorância de uma criança. Mas existe a inocência da criança, coisas boas que quando nos tornamos adultos, perdemos. Características que perdemos quando nos tornamos adultos. Primeiro, começamos a nos dar crédito pelas coisas que Deus fez por nós. Nós atribuímos a nós mesmos os frutos e os méritos das coisas que Deus fez por nós, através de nós. Esquecemos que Deus está atuando através de nós. Nesse sentido, a criança não tem mais pretensões e sabe muitas vezes que precisa dos adultos para lhe ajudar. Muitas vezes dizemos que construímos as coisas com nossas mãos, mas quem nos deu as mãos são Deus. O que tens, não tens recebido. E se recebeste, então qual o motivo do teu orgulho? Como se não o tivesse ganho. 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. A ingratidão que surge daí é um pecado terrível. Essa foi a razão pela qual o demônio se perdeu. A ingratidão também é a raiz do ateísmo. O universo é testemunho do desenho divino, da imperfeição, da beleza de Deus. Viram, amados e amadas, o porquê que Deus pediu que eu pregasse sobre a gratidão? Porque a ingratidão impera no mundo. Deixamos de pedir a ajuda de Deus. Segundo, nós acreditamos que dependemos unicamente das nossas forças, da nossa capacidade e inteligência. Pedir e vos será concedido. Buscar e encontrarei, bater a porta, será aberta para vós. Mateus capítulo 7, verso 7. Nesse sentido, algumas pessoas acreditam que não podem pedir coisas pequenas a Deus, mas para Deus tudo é pequeno, até aquilo que para nós é imenso, mas Deus nos ama e isso torna cada pedido especial para Ele. Se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos,
Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedirem. Lucas capítulo 11, verso 13. 3. Deixamos de confiar em Deus nos momentos de necessidades. Quando nós adultos temos um problema, tentamos solucionar nós mesmos. Somos orgulhosos, não dependemos, não pedimos a Deus. As crianças, por sua vez, correm e pedem ajuda aos pais. Deus deve ser a nossa primeira reação e não o nosso último refúgio. Não podemos deixar Deus por último, mas temos que aprender a contar com Ele desde o primeiro momento. Gloria-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança e a perseverança produz a esperança. Romanos capítulo 5, verso 3. Deus transforma todas as coisas, inclusive as ruins, em oportunidades de crescer. Tornamos-nos mais pessimistas em relação ao futuro. 4. Nós adultos já chegamos a pensar que a verdade é que nós, cristãos, não trabalhamos com pensamento positivo. Nós temos esperanças, é diferente. Uma criança é cheia de esperança, confiança no futuro. Vejamos uma criança esperando seu presente de Natal. Sua expectativa é como ele será surpreendido. Deus que nos permite confiar e olhar o futuro com esperança. Ele, os nossos inimigos, me fariam desesperar. Não for a minha fé perseverante de que viverei para ver a bondade do Senhor. Salmo 27, capítulo 13. Motivo de olhar para o futuro com otimismo, esperança e a bondade de Deus. Ser o primeiro no céu, depender totalmente de Deus, como diz Salmo 131. O Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos. Tenho feito acalmar e sossegar minha alma, qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Sim, amados e amadas, como ensinar a Bíblia para as crianças de forma divertida, educativa? Vamos ver? Embora ensinar a Bíblia para as crianças é uma oportunidade valiosa de instruí-la desde o começo da vida sobre as verdades de quem é Deus, sobre a justiça, amor, plano redentor, contudo muitos pais e líderes do ministério infantil enfrentam o desafio de se tornar esse aprendizado atrativo, envolvente para os pequenos. Nesse artigo você verá a importância de ensinar a Bíblia para as crianças, além de conferir uma sugestão de atividade educativa, gincana bíblica infantil. Você verá também 5 dicas práticas para a diversão enriquecedora da criança no dia da criança. Por que ensinar a Bíblia para a criança é importante? Antes de tudo, é preciso entender que a Bíblia é a palavra inspiração de Deus. Ela é inspirada por Ele e é útil para ensinar, instruir, nos corrigir, como Paulo disse para Timóteo em uma de suas cartas. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, e para o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. A Bíblia é como uma luz que ilumina o caminho e nos mostra por onde devemos ou não ir. Logo, quando essas sementes são plantadas desde cedo no coração das crianças, elas aprendem a amar a Deus e entendem o seu caminho, são melhores e mais altos. Sendo assim, a infância é a melhor fase para ensinar os pequeninos a andarem desde cedo nesse caminho. As crianças precisam conhecer quem Deus é e verem que são parte da linda história que Ele escreveu. Além disso, ensinar a Bíblia para as crianças fornece uma base sólida para a construção de um caráter cristão, para que elas sejam
cada vez mais parecida com Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, e que cresçam na sabedoria e conhecimento de Deus à medida que os anos passam. Dica 1. Conte histórias sobre a forma interativa. As crianças gostam de história e a Bíblia é repleta delas. Ao contar essa história, seja criativo, use vozes diferentes para os personagens, inclua gestos, peças para as crianças participarem, faça perguntas ao longo da narrativa para incentivar a reflexão e a participação ativa da criança. Essas abordagens interativas mantêm a curiosidade das crianças e despertam e fazem com que se sintam parte da história. 2. Utilize recurso visual. A criança aprende melhor quando são visualmente estimulada, por isso, imagem, desenho e materiais visuais são poderosos aliados no ensino da Bíblia para a criança. Utilize ilustrações coloridas, cartazes, recursos audiovisuais, redes sociais, internet, quando possível. Esses elementos ajudam a criar conexão com a história e conceito bíblico, tornando-os mais memoráveis e compreensíveis. 3. Música e jogos bíblicos. Música e jogos bíblicos são ótimas maneiras de desenvolver a criança e tornar o ensino da Bíblia mais divertido. Crie canções simples que serão fáceis de lembrar, que abordem história ou lições importantes. Além disso, adapte jogos populares para incluir referências bíblicas como bingo dos personagens bíblicos ou força dos livros da Bíblia. Isso tornará o aprendizado mais descontraído e agradável. Dica 4. Teatros e encenações. Dica 5. Faça aplicações práticas. Fazer gincana bíblica infantil. Fazer material devocional gratuito para o Ministério Infantil. Então existem várias formas de fazer com que a criança tenha tendência e seja feliz lendo a Bíblia. O que significa ser como a criança? Como eu já disse, no Evangelho de Jesus nos deixa uma grande lição. Já falei anteriormente, um dos grandes desafios do cristão é aprender a pensar como Jesus. Mas no texto de Jesus nos lança outro dos seus paradoxos preciosos. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último de todo aquele que serve a todos. Marcos capítulo 9, verso 35, e termina no Evangelho nos chamando de ser como uma criança. Como entender essa frase de Jesus, portanto, é isso que diz. Jesus não é contra o crescimento, e podemos perceber isso justamente em sua fase. Aquele que quiser ser o primeiro, a diferença é que os critérios do céu são diferentes dos critérios do mundo. Se você quiser ser o primeiro no reino dos céus, portanto, deve agir ao contrário da maneira de pensar do mundo. Ele usa como modelo uma criança. Na época de Jesus, as crianças não eram levadas a sério, em consideração pela sociedade, diferentemente de hoje, em que parece que os filhos até mandam nos pais. Mas é no meio daquele pensamento que Jesus coloca como modelo uma criança para quem quiser ser o primeiro entre os homens. Esse episódio que Jesus usa a criança como modelo foi algo tão marcante para os apóstolos que ele consta nos 3 evangelhos sinóticos. Podemos ver, por exemplo, no Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: se não vos converterdes, não vos tornardes como a criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Sim, Deus trabalha enquanto dormimos. Um dia desses, enquanto eu pegava a estrada, eu li a segunda frase do para-choque de um caminhão. Enquanto dormirmos, Deus trabalha em nosso favor.
Na mesma hora veio em nossa mente aquele trecho do Salmo 127 que diz: se não for o Senhor construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que ama. Salmo 127, capítulo 1, verso 2. Aquela frase, essa passagem da Bíblia me lembra de algo muito importante. Deus trabalha por nós enquanto dormimos. Ou seja, Ele age em nossas vidas sem depender de nós. E o melhor é que Ele cuida de todas as coisas sem qualquer tipo de ajuda. Quando acordamos pela manhã, tudo está pronto para ser contemplado e devemos apenas desfrutar e administrar aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Mas, infelizmente, nós temos a péssima mania de querer estar no controle de tudo. A nossa inquietação nos leva a fazer planos nos momentos em que deveríamos estar descansando e perdemos a paz facilmente. A verdade é que não ficamos inquietos um minuto sequer. Então, muitas vezes, Deus permite que certas situações fujam do nosso controle, pois Ele quer assumir o controle e começar a trabalhar em nosso favor. Em outras palavras, Ele quer ser o nosso Deus, Pai. Nós acordamos de manhã para um mundo que não criamos, para uma salvação pela qual não fazemos nada para ganhar. Dessa forma, o mais certo é se fazer, é descansar em Deus e deixar que Ele tome conta das coisas que não podemos cuidar, para que assim vivamos confiante e sem ansiedade. Saber que Deus trabalha por nós enquanto descansamos não quer dizer que não passaremos por aflições, mas sim que ao confiarmos nele, enxergaremos as lutas com a visão da fé. De uns anos para cá, nós deixamos de fazer muitos planos para o futuro. Não que nós sejamos uma pessoa acomodada, mas temos que aprender a viver cada dia de cada vez e descansar no Senhor em todas as áreas da nossa vida. Já que a sua vontade para nós é boa, perfeita, agradável, Romanos capítulo 12, verso 2, temos aprendido também que Deus não quer que tenhamos o futuro planejado e calculado nos mínimos detalhes. Ele deseja que nós depositemos a confiança nele em cada passo, e quanto mais nos preocupamos com o futuro, mais ansiosos ficamos e mais a nossa fé fraqueja. Isso muitas vezes nos faz perder o sono, literalmente falando. É por isso que Jesus disse: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, verso 34. A maioria de nós não tem ideia do que quanto vale a pena descansar em Deus. É uma pena encontrar pessoas tão novas e capacitadas, vivendo preocupadas com aquilo que elas não têm controle. Não é isso que Deus sonhou para nós. Como Pai soberano, Ele deseja que você e eu façamos só aquilo que está ao nosso controle, e o resto ficará por conta dele. Diante disso tudo, eu gostaria que você respondesse algumas perguntas. Eu tenho descansado em Deus e estou preocupado a maior parte do tempo? Eu tenho acreditado que Deus tem cuidado do meu futuro? Eu tenho dormido em paz ou perdido noites de sono preocupado com amanhã? Que tal você começar a descansar e deixar que Deus tome conta das coisas daqui para frente? O Senhor te diz nesse momento: atenção, amados e amadas, aquietai-vos e sabei que eu sou o vosso Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Salmos 46, verso 10. O Senhor está cuidando dos seus afazeres, dos seus assuntos. Portanto, descanse no colo do Senhor.
Deus trabalha em nosso favor. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido viu, nem o olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Isaías capítulo 64, verso 4. Deus trabalha pelo seu povo. Já pensou nisso, amado e amada? O Deus soberano, criador de todo o universo, trabalhando por meros mortais, como nós? Sim, é exatamente isso que aprendemos na Bíblia. Deus é supremo, poderoso, mas também ainda se importa conosco. Que dádiva maravilhosa, amados e amadas. Esse é o meio de graça singular de Deus. Ele trabalha, age, opera por aqueles que confiam nele. Ele não agiu somente no início da nossa caminhada, mas continua a trabalhar em nossas vidas para nós até o fim, por nosso bem. Deus age poderosamente conforme sua vontade. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos dos céus e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer, por que faz essas coisas? Daniel, capítulo 34 e 35. Deus trabalhou para a nossa salvação e livramento. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é soberano Senhor, que nos livra da morte. Salmo 68, verso 20. O Senhor tira do pecado do mundo. No dia seguinte, vendo Jesus, via em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Deus nos guarda em segurança, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. O Senhor perdoa, age e retribui ao seu povo como merece. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens. 1 Reis, capítulo 8, verso 39. Deus ajuda e guerreia as guerras do seu povo. Ele tem grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o nosso Senhor, nosso Deus, para nos ajudar a lutar nossas batalhas. A palavra de Ezequias deram grande ânimo ao seu povo. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 8. O Senhor socorre e protege seu povo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra de sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem à noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora para sempre. Salmo 121, verso 1 e 8. Deus nos dá crescimento, o Senhor nos dá paz. O Senhor cuida de seus amados. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada à tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Salmo 127, verso 1 e 2. Deus dá força ao cansado e vigor aos fracos. Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele oferece ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Isaías capítulo 40, verso 28 e 29. O Senhor liberta de fato. Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Deus faz todas as coisas que cooperem para o bem daqueles que o amam e são chamados por Ele. De fato, Deus atua em nossas vidas, até nos mínimos detalhes, desde antes de nascermos. Deus tem trabalhado ao nosso bem.
mesmo nas dificuldades que você enfrenta a cada dia, toda lágrima e sofrimento, tudo isso cooperando para seu bem, mesmo as tristezas e decepção, estão lhe conduzindo a ter mais dependência e confiança no Senhor. Não se esqueça, Deus está trabalhando por você. Não se esqueça disso. Quando você dorme, Ele cuida de você. Enquanto dormimos, Deus trabalha em nosso favor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados Ele dá o descanso enquanto dorme. Salmo 127, verso 1 e 2. Estou certo que Deus começa o seu trabalho sem depender de nós. Enquanto dormimos, Ele trabalha a nosso favor. Perceba que Ele desenvolve sua criação e as coisas que preparou para nós, sem qualquer tipo de ajuda da nossa parte. Quando acordamos, podemos contemplar, aproveitar e participar de tudo que Ele criou, pois seu objetivo é nos proporcionar vida em abundância. Infelizmente, temos a tendência de querer estar no controle de todas as coisas. A nossa inquietude nos leva a elaborar planos, rascunhar projetos, idealizar atividades, junto daqueles momentos em que tínhamos de estar descansando. Não obstante, na maioria das situações, a vida foge completamente do nosso controle. É assim que deve ser, para ter graça em ambos os sentidos. Enquanto nada podemos fazer, Deus trabalha em nosso favor. Nós acordamos de manhã para um mundo que não criamos, para uma salvação pela qual não fazemos nada para ganhar. Amém? Amados e amadas. Então a nossa atitude deveria ser descansar em Deus e deixar que Ele cuide das coisas que não estão sob o nosso controle, e que assim cada novo dia possamos despertar para que o Senhor fez por nós durante o nosso descanso. Ter a certeza que Deus trabalha por nós enquanto estamos com o nosso coração descansando. Descansado não significa que estaremos isentos de problemas e aflições. Entretanto, ao confiarmos no Senhor, teremos uma confiança, uma perspectiva nova ao enfrentarmos as adversidades. Ao deixarmos tudo nas mãos daquele que pode todas as coisas, adquirimos a certeza de que seja o que for algo melhor está sendo preparado para nós amanhã, pois o Senhor cuida dos seus amados filhos até enquanto dormem. Basta confiarmos, descansarmos e entregarmos tudo em suas mãos. Amém, amados e amadas? Nossa caminhada de vida pode ser caracterizada por inquietações que geram ansiedade ou pela fé que produz tranquilidade e felicidade. Algumas coisas possuem a capacidade de nos tirar o sono. Queremos ficar alertas e ativos o tempo todo e nutrirmos um falso pensamento que nos ilude com uma falsa segurança, como se nós, por nossos próprios esforços, estivéssemos no controle de alguma coisa. Não gostamos de pensar na possibilidade de desligar a mente, pois tememos que as coisas desandem e fujam do nosso controle. Dessa forma, comprometemos cada vez mais a nossa saúde psíquica, emocional e de quebra também. Atrapalhamos o trabalho de agir do nosso Deus por nós. Se eu não gosto de fazer planos para o meu futuro, mas não entenda isso como comodismo, por favor, pois estou aprendendo a viver um dia de cada vez e descansar em Deus todos os dias na área da minha vida. Aprendi que Deus não quer que tenhamos o nosso futuro milimetricamente calculado, mas confiamos nele a cada passo. Percebi que quanto mais nos preocupamos com amanhã, mais nós ficamos ansiosos, mais a nossa fé tende a fraquejar até. É por vezes que nos faz perder literalmente o sono. Como diz a palavra de Deus, basta cada
Basta cada dar o seu próprio mal. Amém. Desperdiçamos o presente que Deus deu para vivermos preocupados com o amanhã. Descansar em Deus, o maravilhoso presente para nossas vidas. O Senhor, como um bom chefe, bom pai, como Deus soberano que domina sobre tudo e sobre todos, nos pede que exerçamos apenas as funções que Ele determina a nós. Ele sempre indicará o que devemos fazer, devemos aproveitar cada oportunidade em todas as áreas da nossa vida. Aquelas dicas que não estão ao nosso alcance de agir são as áreas em que devemos descansar, confiar em sua bondade, pois cabe a Ele resolvê-la por nós. O nosso agir muitas vezes atrapalha o agir de Deus. Por isso, em algumas situações precisamos apenas entregar tudo nas mãos do nosso Pai. E você tem descansado quando não há nada que você possa fazer? Ou fica exaustivamente tentando manter o controle das coisas próprias das suas mãos que você não consegue resolver? Você tem entregado as situações impossíveis da sua vida para o Senhor? Trabalha ao seu favor e tem vivido ansioso, preocupado, como se Deus também não fosse dar conta, ou como se Ele não se importasse com você. Tem passado as noites acordado, derramando lágrimas sobre o travesseiro, ou se remexendo na cama, remoendo o dia que passou e com o receio do novo dia. Amados e amadas, que tal deixar que Deus cuide das coisas daqui para frente? Essa é a melhor coisa que podemos fazer para o nosso bem. Nós não temos controles de tudo, então por que não descansamos, deixando para que Ele trabalhe por nós enquanto você dorme? Deus cuida de nós enquanto dormimos. Sim, Deus cuida de nós. Temos que entregar tudo na mão de Deus. Sabemos que muitas vezes, em alguns casos, nós pedimos, tentamos resolver por nossa própria conta, mas Deus fala conosco com tanta clareza. Não é verdade? E foi exatamente o que eu digo a você. Deixe tudo nas mãos de Deus, que Ele resolve todas as situações que você não consegue resolvê-la, em nome de Jesus. Continuando no terceiro e último vídeo, essa pregação em nome de Jesus.